Agora, a grande questão que fica é a seguinte: o que essa passagem, com esses dados geográficos todos, com a menção de tantos lugares, com apontamento de guerras, de conflitos e tudo mais, o que isso tem que ver com a história da redenção? Bem, irmãos, Moisés não colocou esse texto aqui por acaso. O que Moisés quer transmitir para nós aqui, quando ele colocou essa passagem, que parece tão descabida, tão fora do objetivo de Gênesis, quando ele colocou essa passagem aqui? É muito simples. Nós aprendemos no capítulo 12, que Deus disse que abençoaria Abrão. Que Abrão seria um homem bem-sucedido. E quando nós lemos essa história, nós percebemos o quanto Deus foi fiel em cumprir essa promessa. A história mostra que realmente Deus estava com Abrão. Onde está Deus na história? Onde Deus é mencionado? Nenhuma vez. Onde estão as palavras de Deus aqui? Elas não aparecem nenhuma vez. Nunca o nome de Deus é mencionado e nenhuma palavra dele é dita. Onde nós o vemos então? Nós vemos Deus nos bastidores. Ele havia prometido: eu vou ser com você, eu vou abençoar você. Quem fizer o mal contra você, eu farei o mal contra essas pessoas. Quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Você é o meu escolhido e eu estarei com você, e o que você fizer, eu vou abençoar. Deus havia prometido estar com Abrão e favorecê-lo, e nós percebemos a fidelidade de Deus nessa história. O seu enriquecimento, o seu sucesso militar, e o fato dele ter conquistado de volta tudo que seu sobrinho havia perdido das mãos de homens tão poderosos. E isso deve nos ajudar numa lição específica da vida. E a lição é a seguinte: o fato de Deus não aparecer de modo tão marcante, tão espetacular, não significa que Ele não está trabalhando. Nós temos que aprender essa história. Nós olhamos o livro de Gênesis e nós percebemos Deus atuando de duas formas. Muitas vezes, Deus atua de forma dramática, de forma que nos impressiona. Nós vemos Ele interferindo na história, praticamente dando shows, espetáculos grandiosos de poder. Nós vemos isso. Nós vimos isso na história da criação. Nós vimos isso na história do dilúvio. E nós veremos isso em outros momentos de Gênesis. Veremos isso dentro de alguns capítulos, quando Deus vai fazer chover fogo e enxofre do céu. E nós veremos isso em outras partes do Antigo Testamento, quando Deus descerá do céu, no meio de um espetáculo de pirotecnia, fazendo o monte Sinai tremer, e fogo, e nuvens, e vozes, e trovões, e raios ali, e Deus se manifestando de uma forma estrondosa. E vemos Deus agindo assim, e é bom ver Deus agindo assim, e é maravilhoso ver a sua ação assim. Mas nós que somos crentes e estudamos a palavra de Deus com a cabeça no lugar, que nos aproximamos dela vendo como ela é e vendo como ela trata esse Deus e o apresenta, aprendemos também que a ação de Deus nem sempre é assim. E isso não significa que Ele não está agindo. Ele poderia mandar anjos para libertar Ló. Ele poderia mandar um exército de carruagens de fogo para ajudar Abrão e fazer um grande espetáculo e fazer com que Abrão vencesse então os reis do Oriente e libertasse seu sobrinho. Mas ele não faz nada disso. Abrão usa uma estratégia e Deus abençoa.
Abraão usa de um método militar e Deus abençoa, ele tem sucesso. Mas Deus está nos bastidores, ele não aparece, ele não dá nenhum espetáculo, ele age de modo silencioso. E isso não significa que ele não está agindo. Ele está agindo. E Moisés quer que nós percebamos isso. Moisés colocou a história aqui para mostrar isso. Vejam como Deus agiu nesse caso. Vejam aqui uma história em que Deus agiu cumprindo a sua promessa de abençoar Abraão. Deus não apareceu, Deus não fez nenhum milagre, nada disso. A história caminhou naturalmente, mas Deus estava trabalhando ali. E temos que aprender essa verdade. Deus trabalha em meio a trovões, estrondos e manifestações grandiosas. Mas Deus trabalha também pelas vias naturais.